Bem, pessoal, estamos de volta. Agora vamos iniciando o nosso terceiro bloco, o quadro Nota 1000. E para bater um papo conosco aqui sobre a redação do Enem, a gente está com a professora Marília Bezerra. Seja bem-vinda, professora Marília. Muito obrigada, professor Tiago Xavier. Olá, telespectadores da Super TV. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre a redação do Enem 2019. Professora Marília, me diga uma coisa. Marília é professora do Colégio Mater Christi, né? E está aqui hoje, até agradeço aí você ter aceitado o nosso convite, professora. E me diga uma coisa aqui para o aluno que está assistindo agora a gente. O que é importante o aluno que vai fazer a redação do Enem saber para poder tentar ali, conseguir tirar uma nota boa na redação, ser bem sucedido? Tiago, tem dois critérios que eu considero como pertinentes, né? Que eles são imprescindíveis, eu diria. Que é o aluno compreender como vai ser calculada a nota dele no Enem, que assim ele vai ter condições, Tiago, de saber onde é que ele tem mais dificuldade, onde está a sua facilidade, onde é que ele pode unir esses dois pontos para dar qualidade à sua produção de texto. Então, para isso, você tem que ter o domínio das 5 competências, né? Então, aquele que, às vezes, o candidato ele se prende apenas a convenções de escrita. A prova, ela há muito tempo, ela deixou de ser só isso, é tanto que ela só vale 200 pontos, né? E entra o segundo ponto, que eu considero mais importante, que é a prática da leitura. O domínio de informações de todas as áreas de conhecimento, da área científica, da área literária, da área matemática, química, enfim, todas as áreas são importantes para a produção de uma boa argumentação. Por quê? Somente você apresentar um dado, uma estatística, um fato novo, digamos, ou que esteja na mídia, ou muito repercutido na imprensa, não é suficiente para a prova do Enem. A banca, ela quer na sua prática de argumentação, que significa convencimento, que você prove que, a partir daquele dado, você propõe uma visão que leve em consideração o bem comum, o bem de todos. Não é à toa que é uma prova elaborada pelo governo federal, né? E nessa parte também das competências, tem às vezes uma dificuldade do candidato com relação à competência 5, que é a proposta de intervenção. A competência 5, na prova do Enem, ela exige do candidato uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção está atrelada a uma possível solução para o problema. Por que a banca sugere essa solução? Que um candidato imagine ou elabore uma solução que seja possível. Porque o candidato ele é considerado como você, candidato, você é um cientista, você é um estudioso. Talvez a solução para um problema que até um economista, uma pessoa da área nunca pensou, apareça na sua prova. Então, apontar a solução, meios para essa solução acontecer e o resultado positivo dessa ação. Aí você tem uma proposta de intervenção completa, professor Tiago. Marília, você falou uma coisa aqui muito parecida com o que a professora Milene falou há 3 ou 4 semanas atrás, e também coisa que eu escuto outros professores lá no cursinho, no Vírus e no Colégio Mater Christi falar, que é justamente essa ideia de ficar jogando dados, achando que isso por si só já é um argumento. Nem sempre estar jogando dados ali convence uma pessoa, né? Dados soltos talvez não seja o suficiente para você tirar ali a pontuação que você precisa na argumentação, não é isso? Com certeza. O dado, a estatística, ela dá autoridade, ela dá uma voz de autoridade para quem escreve. Mas, na verdade, quem passa a segurança, a impressão de que você tem domínio do que você fala, é a sua perspectiva em relação àquele dado. Você tem que colocar uma informação, né? Uma informação que é sua, uma perspectiva, claro, de domínio público, né? Que esteja associada à informação científica que você ofereceu no seu texto. Marília, você disse que aquela norma escrita vale 200 pontos, só para ficar claro aí para o telespectador da Super TV, é uma competência essa norma escrita que vai de 0 a 200, é assim? A competência 1, porque nós temos 5 competências, né? E cada uma valendo 200 pontos. A primeira delas, ela está relacionada a convenções de escrita, que seria o erro de pontuação, de acentuação, né? Sim. Às vezes até relacionado à colocação pronominal, erros gramaticais, eu diria, o que eu chamo de convenções de escrita. Sim. Então, essa parte, apesar de ser importante também, mas o candidato não pode ficar só atrelado a essa parte, porque afinal de contas ainda tem 800 pontos pela frente. A redação não é só gramática, né? Que esses 800 pontos vão
desde a parte de coesão e coerência, o entendimento, a compreensão do tema, que está na competência 2. Isso é muito importante, porque o texto de caráter dissertativo, ele exige que você consiga delimitar. Porque, por exemplo, você tem ali a palavra violência. Você sabe que existe um mundo de violência. E que cada uma delas se caracteriza de formas diferentes. Então, você tem que conseguir delimitar isso. Senão começa a falar de tudo e acaba não falando de nada. Aí você termina correndo o risco de uma fuga parcial ou total do tema. E aí essa fuga parcial ou total pode levar a um 0. 0. Se for no caso de uma fuga total, 0. Se você fala, digamos, de inclusão de pessoas com deficiência, né, que foi o caso da edição anterior, você pode correr o risco de falar só sobre surdos, né? Ou falar de repente só para quem tem uma deficiência física. Aí você fala em acessibilidade, então veja a quantidade de caminhos que apontam para o mesmo tema. Você começa a destoar um pouco ali a proposta, né? Sim. Marília, outra coisa. Eu vejo muito assim no Instagram, esses meninos tomaram o Instagram muito como fonte, né? É natural, é a ordem natural da tecnologia. Mas aí eu percebo muito no Instagram algumas críticas também a forma como as pessoas escrevem redação, alguns memes criticando. E aí a gente percebe o seguinte, que os meninos têm se acostumado a decorar dados que sirvam para todo tema. Decorar citação que sirva para todo tema. Falam muito em Bauman agora, né? Bauman, que é sociólogo, filósofo. Sim. Tem gente que nunca leu nem 2 páginas do livro de Bauman, mas tem umas 5 citações. Essas citações não são perigosas, porque às vezes a citação isolada do contexto nem reflete, talvez, o pensamento de Bauman, né? Às vezes a gente está citando coisa que não sabe, né? Tiago, é um risco. Porque se você já usa o dado, a estatística, para dar autoridade ao seu texto, então, justamente, você precisa ter esse domínio de entendimento para contextualizar, né? Para saber que aquela informação ali, aquele dado, ele cabe dentro da sua argumentação. Para assim você ter uma informação completa. Dado seguido da sua perspectiva social. Como você falou, me parece que as pessoas têm um pouco de preguiça de ler, né? E você já começou aqui dizendo que leitura é uma coisa fundamental. E o pessoal fica procurando uma fórmula pronta, mágica, para tirar uma nota 1000, né? Eu acho que quem lê bem consegue escrever bem, não consegue não, Maria? Com certeza, Tiago. A leitura ela propicia o que o Enem ele engloba nessas 5 competências. E assim a gente perceber. Eu acho esse procedimento, né, como é elaborada aquela proposta e como ela é corrigida, eu considero como completo. Porque ali, Tiago, você tem uma perspectiva em vários domínios e se resume a uma prática, que é a prática de leitura. Ele realmente avalia ali se o aluno é ou não é um bom leitor, né? Só que tem muitos alunos que me parece que não são bons leitores e ficam atrás de fórmulas mais fáceis, né? E no automático, o bom leitor, ele não se conforma só em escrever um dado ou copiar um dado em estatística. Ele tem que ter a perspectiva dele. Ele no automático ele já vai colocando a perspectiva dele também como cidadão. É isso a formação do senso crítico, né? Porque a banca ela quer examinar isso, até que ponto o senso crítico daquele candidato convém com aquele argumento que ele ofereceu, né? E dessa maneira avaliar. E quem é um bom leitor, que lê de tudo, demonstra um bom repertório sociocultural, né? Porque se você tem uma leitura diversificada de mundo, né? Essa prática de leitura, ela não tem, digamos assim, não tem essa mágica ou não tem essa receita pronta, né? Porque é algo contínuo. Mas, é claro, não estou desanimando nem dizendo que é tarde. É óbvio que essa prática, ela começa de poucas coisas, de leituras pequenas, leves. E sabe onde é que está o principal ponto para você despertar o prazer da leitura? É a curiosidade. E esse ponto, essa característica é nata de todo ser humano. Então, por isso, todo mundo é capaz de gostar de ler, sim. Marília, e para a gente finalizar, que está dando nossa hora, proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela é o último parágrafo, né? Ele não pode ser só uma conclusão como uma redação num modo mais tradicional. O Enem pede um algo a mais, né? Ele não pede só um fechamento simples do texto, né? Assim? No Enem, essa proposta de intervenção ela aparece no final do texto,
né? Porque você vai reforçar o que você argumentou, né? Como uma espécie de síntese. Mas ele não se conforma só nesse reforço, digamos, eu só reforcei o que eu defendi durante a tese. Eu também apresentei a solução para o problema, meios para essa solução acontecer e o resultado positivo da ação. É isso aí. Marília, está dando a nossa hora. Eu queria agradecer aí a sua presença, foi um prazer estar com você e espero tê-la mais vezes aqui. Eu que agradeço. Eu espero ter ajudado vocês numa perspectiva de uma boa redação do Enem 2019. Muito obrigada, Tiago. E Ticiane? Ticiane se preparando. Ela gosta de ler, escreve, eu gostaria que escrevesse mais, mas eu acredito que vai dar certo. Sua ser mãe, professora de redação, Ticiane, vai sempre querer mais. Abraço, Ticiane. Abraço também para Tiago, que foi nosso aluno, já está na faculdade, né, Marília? Tá. E João Pedro. Não é isso? João Pedro, que é o pequeno, vai demorar um pouquinho ainda a ser meu aluno, mas estou aguardando. E você, telespectador da Super TV, do Enem com Café, a gente vai para o nosso comercial, mas fica ligado que a gente volta já já com o nosso Hora da Aula.